Com a informação policial, o Ministério Público Federal nega pedido da defesa de Robinho para ter acesso ao processo que condenou o jogador por estupro. O repórter Soraya Lawande traz as últimas informações. Soraya. Pois é, né, Tiago? Mais um capítulo, um desdobramento desse caso. Inclusive, o relator do processo já havia negado o pedido da defesa do ex-jogador Robinho, né, para ter a íntegra de todo o processo traduzido, justamente para evitar que esse caso se arrastasse ainda mais. Agora, o Ministério Público Federal também é contra o pedido para receber essa cópia traduzida do processo, já que a justiça italiana, né, que condenou o jogador, portanto, esse processo está em italiano, então a defesa quer que ele seja traduzido para o português. No entender do Ministério Público Federal, a defesa de Robinho, então, pretenderia rediscutir os fatos e também provas que já foram apresentadas no processo original, que não é possível num processo de homologação da decisão estrangeira. Fato é que a defesa, então, do jogador entrou com um recurso no Supremo Tribunal de Justiça, pedindo mais uma vez a documentação de todo o processo traduzida. Então a defesa diz assim: olha, a gente quer então a tradução de todo esse processo em italiano para português, para que a gente consiga então fazer com que o Robinho tenha o direito garantido para ampla defesa. Aqui no Brasil a gente precisa dessa tradução, só que não se trata mais de questionar o processo, o conteúdo do processo, porque nada vai mudar. Ele já foi condenado na justiça italiana por 9 anos de prisão, ele já está condenado. Então, o parecer ele foi enviado nesta segunda-feira ao Superior Tribunal de Justiça, que encaminhou o pedido para o Ministério Público Federal para que eles avaliassem. É cabível esse pedido da Justiça, então, de tradução na íntegra do processo? Mas o Ministério Público Federal diz que não, deu um parecer negativo. Não faz sentido, então, segundo o Ministério Público, o envio dessa documentação traduzida, uma vez novamente, que ele já foi condenado pela Justiça italiana a 9 anos de prisão. A gente relembra que na semana passada o ex-jogador entregou o passaporte, o documento ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse momento ele está guardado, protegido, inclusive na sala cofre da Secretaria de Processos de Feitos, que é uma parte do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, Robinho está proibido de sair do Brasil. Segundo a denúncia, o crime de violência então sexual ocorreu em grupo em 2013, quando Robinho era um dos principais jogadores do Milan, que é um clube de Milão, na Itália. Depois, então, a justiça daquele país o condenou em última instância a cumprir pena estabelecida. Robinho foi sentenciado por estuprar com outros homens uma mulher albanesa em uma boate em Milão. E a gente segue acompanhando esse caso, porque certamente novos desdobramentos, novos capítulos, né, devem surgir aí nos próximos dias. Dúvida. Soraya Lawande com as informações de Robinho. Até já. Girando os nossos comentaristas, Fernando Capês, lembrando dos tempos que eu te entrevistava como repórter, eu te pergunto, o que vai acontecer com ele? A situação dele é muito delicada e a defesa vai tentando protelar, né, para ganhar tempo. É só isso, né, Capês? Olha, Tiago, tá aqui, ó. Eu gostaria que em casos que provocam grande repulsa, que nem esse caso, e clamor popular, os tribunais primeiro lessem a doutrina e a legislação para depois lerem os jornais. Então, eu não gosto de justiça midiática. Se a gente começa a torcer os princípios do direito penal e constitucionais de acordo com as necessidades de cada caso, ou a demanda pelo clamor popular, você acaba criando uma enorme insegurança jurídica. O crime praticado pelo Robinho foi anterior à lei de imigração, que autorizou a execução de condenação criminal estrangeira para o cumprimento da pena no Brasil. Claro que é uma lei de caráter penal, de caráter híbrido, e, portanto, ela não poderia retroagir para prejudicar o Robinho. Não se pode negar a ele o direito de defesa que está na Constituição. E eu não estou defendendo, eu acredito que ele deva receber uma punição severa, que é o que toda pessoa que pratica um crime de estupro deve receber. Mas não é correto simplesmente conceder a ordem de executor, de execução, para que a pena seja cumprida. Tem que se instaurar um novo processo aqui no Brasil,
com base no princípio da extraterritorialidade, um brasileiro que cometeu um crime no estrangeiro, ele tem que ser processado no Brasil, denunciado novamente por estupro, apresentar a sua defesa, inclusive aproveitarem-se as provas produzidas no processo italiano, inclusive com prova emprestada, mas que ele se manifestar e depois ser proferida a sentença. Trazer a execução para um caso ocorrido antes da lei de imigração, uma lei que, neste caso, tem caráter, no mínimo, híbrido, caráter penal, viola a Constituição Federal. E eu tenho me batido nisso. Às vezes a gente fica do contra, mas em muitos casos eu tenho visto aqui uma justiça midiática, simbólica, promocional, que aplica menos a legislação e a doutrina e mais atende à necessidade do clamor e da mídia momentâneas. Isso é ruim no médio e longo prazo.